Então, Efésios capítulo 2, daqui a pouco eu vou ler alguns versículos, tá? Deixa aberto aí na sua Bíblia. Em suas cartas, a gente percebe assim que em suas cartas o apóstolo Paulo, várias vezes ele relembra aos leitores, nós vamos ver aqui alguns versículos, no qual ele mostra a situação deles. Agora eles eram discípulos de Jesus, mas Paulo procura trazer a memória deles como era a situação deles antes de conhecer a Cristo, antes de convertido, né? E ele salienta então principalmente a condição espiritual das pessoas sem Cristo, e essa mudança que ocorre na vida da pessoa a partir da medida do momento que ela passa a crer em Cristo. E aí no verso 2 de Efésios 2, ele diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então você vai perceber que há trazer à memória como era a vida dos irmãos da época, e nós também precisamos ser lembrados de como éramos, né? Vá lá um pouquinho para o versos 11 e 14, nessa nossa introdução, olhando o contexto aqui desse capítulo. Lá no verso 11 a 14, ele vai dizer o seguinte: lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Domingo passado eu falei também um pouquinho sobre as bênçãos espirituais que nós alcançamos em Cristo Jesus, que só os crentes têm, não é? E aqui Paulo também traz essa memória para nós. Então, se tu prestar atenção nas outras cartas do Paulo, isso se repete. Ou seja, sempre precisamos lembrar como era a nossa vida sem Jesus. Antes eu era perdido, eu estava indo para o inferno, eu era uma pessoa sem Deus, não tinha esperança. Você nasceu na igreja, filho de crente? Todos nascemos no pecado, e sem Deus, nosso destino era o inferno, né? Estávamos perdidos. Então, uma vida sem Jesus, uma vida de alguém perdido. E Paulo também chama a nós lembrarmos da nossa situação anterior, com o propósito de nós evitarmos o orgulho e pensarmos assim: bom, eu sou melhor que os outros. Não, foi a graça de Deus que te alcançou. Então você hoje é crente, foi a graça de Deus. Antes você era um perdido, antes você vivia como um gentio na carne, você era um incircunciso. Então Paulo tem o propósito de lembrar nós de onde nós viemos, como era a nossa situação sem Cristo, e nos chamar a ajudar os outros a perceberem essa situação deles e desejarem mudar. Feita essa introdução, né, desse contexto de nós sempre lembrarmos, porque na nossa observação de hoje aqui, e eu chamo você para ler o verso 1 ao 3 do capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3. Acompanhe comigo, diz assim, leio na Nova Versão Internacional, quando Paulo escreveu: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. De novo, Paulo traz essa carga para nós entendermos de onde nós viemos, e não para nós nos orgulharmos de sermos pessoas melhores que os outros, mas percebermos da graça de Jesus, de como o amor de Jesus vem transformar a nossa natureza espiritual, né? Vem dar a nós uma nova vida. E olhando para a carta de Paulo aqui em Efésios, nós vamos ver que ele classifica a humanidade em dois grupos distintos. Ele classifica aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem em Cristo. Só tem esses dois grupos em toda a humanidade. Não tem meio tempo: eu creio em Cristo de vez em quando,
Quando eu preciso, eu corro para Jesus. Quando eu não, eu corro para outro Deus. O apóstolo Paulo e a Bíblia vai mostrar assim: são dois grupos, aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus. Não está falando aqui de religião, não está falando de igreja, de religiosidade, mas são as pessoas, aquelas que têm a Deus no seu coração e aquelas que não têm. Usualmente se diz, né, são os crentes e os incrédulos, ou os salvos e os não salvos. É assim que a Bíblia, e aqui o apóstolo Paulo faz essa distinção. E nesse mês de janeiro eu estou falando sobre alguns assuntos difíceis, assim, que geralmente as pessoas não gostam de abordar, né? Domingo passado falei sobre o pecado, hoje eu quero falar sobre o agir de Satanás no mundo. Porque às vezes as pessoas também não querem falar sobre o assunto, né? Se eu falar do diabo, eu estou chamando a atenção dele, e aí eu não quero nem tocar no assunto. Outro assunto que às vezes as pessoas não gostam que se fale é sobre a morte, né? São coisas tão reais, mas as pessoas preferem não tocar em alguns assuntos. E eu quero olhar aqui para o que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, sobre o agir de Satanás. Só que o agir de Satanás, ele se dá de forma diferente nesses dois grupos mencionados por Paulo. Satanás age de forma diferente naqueles que creem em Cristo e com aqueles que não creem em Cristo. Aqueles que não creem em Cristo, elas estão passíveis de toda ação maligna. Eles não têm uma proteção de Deus, né? Então estão passíveis de toda ação. Isso pode acontecer dentro da pessoa, pois o interior da pessoa está vazio, está sem Deus. É o que Jesus vai chamar da casa vazia. Quando a casa está vazia, alguém invade. Então uma pessoa que não tem a Deus, a casa está vazia, e o demônio tem acesso a essa pessoa, né? Isso vai ter reflexo na sua vida física, vai ter reflexo na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Então aqueles que não creem em Cristo estão passíveis a toda ação maligna. Mas aqueles que creem em Cristo, que têm a Deus em seu coração, que a casa já tem um habitante, né? Já tem a Deus na sua vida, o diabo não tem como tomar controle dessa pessoa. Essa pessoa está sob o domínio de Deus. Essa pessoa tem Deus dentro dela, Deus que a defende. O inimigo pode agir ao redor, nós vamos ver isso, né, no texto. Mas a pessoa que tem a Cristo em sua vida, ela está protegida, pois ela já tem um Senhor, e é Cristo. Porém, o que o diabo pode fazer em relação ao crente, ao cristão, é uma opressão, é criar circunstâncias para trazer dificuldade para a pessoa, né? Para prejudicar a pessoa. E isso acontece do lado de fora, nunca do lado de dentro. Porque dentro da pessoa, ela já tem a Jesus, já tem Deus, já tem um Senhor, já tem um proprietário. Glória a Deus por isso, né? Então, por que é importante nós tratarmos esse tema? A gente precisa saber deste mundo espiritual que nós não vemos, assim como Deus nós não vemos, mas cremos que Ele existe e sabemos que Ele existe, temos experiência pessoal com Ele. Assim, Satanás, os demônios nós não vemos, mas a Bíblia diz que eles existem, né? O que eu preciso aprender e olhar para a Bíblia é como que eu posso cuidar para não cair nas ciladas do mal, se ele existe. E vamos ver com vários textos que a Bíblia se refere a isso, como o cuidado que eu preciso ter com a minha vida para não cair nas ciladas do diabo. Eu não sei, eu nunca vi, mas dizem que o avestruz quando ele está fugindo do perigo, dizem que ele enfia a cabeça no buraco. É verdade? Eu sei que é isso, se alguém que é especialista nisso, né? Diz que o avestruz, que é um animal grande, né? E aí ele está fugindo do perigo, ele enfia a cabeça no buraco pensando, agora estou protegido. Ou seja, todo o corpo ficou de fora, mas eu não estou enxergando, estou protegido. Às vezes as pessoas são assim, eu não quero pensar no assunto, que daí eu estou protegido. Não quero, né? Não, ao contrário. Nós precisamos conhecer as coisas, não adianta evitar de pensar ou de falar do assunto. Nós precisamos conhecer para nos defender. Amém? Precisamos conhecer para nos defender. Como diz Paulo aqui em Efésios 6, ele vai dizer, para que quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal,
vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. A Bíblia aqui Deus coloca para nós, na sua santa palavra, essa realidade. Essa realidade é uma realidade, né? De que vamos enfrentar o inimigo, vamos enfrentar lutas, mas nós devemos continuar firmes, não recuarmos, porque Deus está conosco. A minha intenção aqui hoje não é orientar vocês a como enfrentar uma pessoa endemoniada, um demônio que tem uma pessoa endemoniada, né? Está sob uma ação maligna, mas perceber e evitar atitudes pessoais que você pode estar permitindo a ação maligna na tua vida. Perceber isso, estar atento os sinais, né, de como Satanás age, e nós estarmos atentos então a isso, porque Satanás ele tem um jeito de agir, o que o apóstolo Paulo vai chamar de ardis, ou desígnios, ou seus planos, ou as suas artimanhas, ou as suas ciladas, sinônimos, né, do agir de Satanás, ou seja, como um truque sujo que ele tem para nos enganar. E não pense que não pode acontecer contigo, porque com vários casos na Bíblia, eu vou citar alguns, de pessoas que passaram por isso. Por isso vem a Bíblia vem nos advertir, para nós conhecermos um pouco dessa estratégia do nosso arqui-inimigo, aquele que veio para matar, roubar e destruir, e que nós temos que estar espertos. Vejamos, né? Não vou falar muito aqui do diabo, mas de como ele age, de como de maneira prática nós devemos nos proteger. Mas lembrando que o diabo, falei isso domingo passado um pouco, que ele rebelou-se contra Deus, né? Então ele deseja que os homens, que você e eu também desobedeçamos a Deus. A vitória dele vai ser se ele conseguir levar você a desobedecer a Deus. Ele não pode te atingir, mas ele pode criar situações para levar você ao pecado, a desobedecer a Deus, né? Porque ele tem um propósito, e é ferir a glória de Deus. Ferir a glória de Deus. De que maneira? Quando ele vem querendo nos destruir, porque nós somos criados à imagem de Deus. Então quando ele vem destruir essa imagem que nós carregamos, né? Ele vem com essa intenção, ele quer manter o controle que ele conseguiu na terra, e ele quer recuperar, vamos dizer assim, o território perdido. Ele perdeu você que já é crente, você que já é de Cristo, ele te perdeu, mas ele quer impedir você de conquistar outras pessoas do reino dele, outras pessoas que estão passíveis do mal, que podem ficar livres, como cantamos agora há pouco. Jesus nos liberta, né? Jesus nos torna livre. Eu posso andar livre, não é essa liberdade física de ir e andar, mas essa liberdade de buscar a Deus em todo momento, em qualquer lugar. Então eu quero abordar hoje sobre de como na vida prática, na vida diária, nós estarmos atentos, e como nós lutarmos e vencermos, não cairmos nas ciladas do nosso arqui-inimigo. Em primeiro lugar, agir de Satanás na vida daqueles que não creem em Cristo. O apóstolo Paulo, no texto que lemos ali, volte ali no capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, né? Verso 2. Qual a situação que Paulo vai dizer de como nós éramos e de como as pessoas sem Deus continuam sendo? Ele vai dizer que o homem está morto. Paulo diz no verso 2:1: ele nos deu vida estando vós mortos. Você sem Cristo é um morto. Morto no quê? Nas vossas transgressões e pecados. É claro que Paulo aqui está falando de uma morte espiritual, né? Uma pessoa sem Jesus, ela pode ser um bom cidadão? Pode ou não pode? Pode. Ela pode ser um bom pai? Pode. E que bom, né? Ela pode ser uma boa mãe? Pode ser um bom filho? Pode. Antes de Cristo, o homem está vivo e pode fazer coisas boas, mas ele está vivo e ele está atento às atrações do pecado, mas ele está morto para Deus. O homem sem Cristo, ele é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais.
Uma pessoa sem Cristo, e eu digo isso de experiência própria, né? Quando eu estava na base aérea, eu já contei uma história mais longa para vocês, mas eu não era crente, e era um jovem, e aí eu tinha um amigo meu que era crente, e eu não conseguia entender como era que ele gostava de ir na igreja. Ele dizia: mas para que tu vai na igreja? Vamos comigo para as festas. O homem natural, o homem sem Deus, não consegue ter esse desejo das coisas de Deus. Precisa do toque do Senhor, precisa ouvir a palavra de Deus, porque ele é capaz de entender e de apreciar as coisas espirituais. Como escreveu um pastor, ele diz o seguinte, que o homem sem Deus, ele não precisa de restauração, ele precisa de ressurreição. Não basta uma reforma na pessoa, dar uma educação para ela, ele precisa nascer de novo. Uma pessoa sem Jesus está morta, ela precisa nascer de novo, nascer para Deus. Jesus vai dizer a Nicodemos em João capítulo 3, né? Importa-vos nascer de novo. Então o homem sem Deus, Paulo vai dizer que ele está morto. Em segundo lugar, ele vai dizer que esse homem, ele é desobediente das coisas de Deus. Em terceiro lugar, ele vai dizer que o homem ele é depravado. Os seus desejos carnais, ele faz a vontade da carne e da sua mente. O homem não convertido, ele vive para agradar a si mesmo. De novo, isso não quer dizer que a pessoa sem Deus, ela não faça o bem. Ela até se compadece das pessoas. Ela faz algumas ajudas às pessoas, mas ela faz isso talvez para desencargo de consciência, ou talvez para receber algum elogio. O crente não, o crente ele tem que ajudar alguém para a glória de Deus. Deus já me abençoou tanto, eu quero ajudar as pessoas. Deus me ama tanto que eu tenho que amar as pessoas. Eu amo as pessoas, então eu faço para a glória de Deus e não para o meu orgulho, para o meu elogio. Paulo vai dizer em quarto lugar, no versículo 3, que o homem sem Jesus, o homem está condenado. Ela está condenada. Lá em João 3,18, quando Jesus está falando que ele veio a este mundo para salvar, mas aquele que não crê já está condenado de Jesus. Eu já falei isso aqui para vocês, que Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém. É a pessoa que não crê que vai, porque ela rejeita Deus. A palavra está disponível, Jesus já fez a obra na cruz. E em João 3,18, Jesus vai dizer: a quem não crê já está condenado, porque não crê. Não é porque Deus manda para o inferno, mas é porque a pessoa não crê. O homem sem Jesus está condenado, está escravizado, está à mercê do diabo e está sobre a ira de Deus. Que situação terrível, não é? De novo, mas nós estávamos assim sem Jesus. Mesma situação, nós não estamos criticando quem não crê em Deus. Paulo está só dizendo, é uma constatação de uma pessoa sem Deus. Perante Deus ela está nessa situação. Assim andávamos nós. Mas Efésios 2, versos 4 e 5, Paulo vai dizer: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. A situação terrível, mas muda quando nós somos alcançados pela graça de Deus. Não somos mais do mundo, mas continuamos no mundo. Não somos mais no mundo, mas continuamos a luta espiritual. A luta espiritual continua neste mundo. Satanás quer nos intimidar, ele quer nos desviar do caminho. Não perderemos a salvação, porque no momento que você é salvo, por Cristo Jesus, você é salvo, você não vai perder a salvação. Mas se você não cuidar e ceder às ciladas do maligno, você poderá estar deixando de viver conforme Deus planejou. Você poderia ter uma vida muito melhor, você poderia ser usado mais por Deus, você poderia ajudar mais as pessoas, mas por você cair na cilada do mal, você estará prejudicando a tua vida e a vida de outras pessoas ao deixar de ser um abençoador delas. Quando nos desviamos do caminho, como falei no domingo passado, isso é um pecado. Estamos errando o alvo, o plano de Deus para a nossa vida.
Você poderia ser um pai melhor. Não está sendo, você está em pecado. Deus quer nos restaurar, nos ajudar. Então vimos aí como se dá a situação de uma pessoa sem Deus, mas vamos ver um pouquinho de como se dá a estratégia de Satanás contra nós, contra os crentes. Contra os crentes. E eu vou citar alguns relatos bíblicos para nos ajudar a perceber e a entender o agir de Satanás contra mim, contra você. No primeiro caso que nós vamos ver, que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, se você quiser acompanhar, o primeiro caso que acontece na igreja de Coríntios é a falta de perdão. O apóstolo Paulo vai escrever lá no capítulo 2 de 2 Coríntios, versos 10 e 11, ele escreveu: a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha só. Porque não ignoramos os seus ardis. Ou outra versão diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós não podemos ignorar, enfiar a cabeça na buracos, não quero nem pensar no assunto. Não, ao contrário, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, Paulo vai dizer. É preciso entender por quê? Porque Satanás tem duas estratégias, olhando aqui para a igreja de Corinto, né? A primeira delas é induzir o homem a pensar que o pecado é inofensivo. Não tem problema o pecado. A primeira estratégia do diabo é dizer: não tem problema o pecado, não tem problema, isso é inofensivo, não vai acontecer nada contigo. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é induzir a pessoa a crer que se ela pecou não tem mais solução. Não adianta ir para a igreja, né? Não adianta. Você agora está descartado, Deus não vai te perdoar. Ou a pessoa pensa que o pecado não tem problema, ou ela pensa que não tem mais solução. Essa é a estratégia do diabo, para afastar as pessoas de Deus, manter as pessoas afastadas de Deus, né? Na primeira carta aos Coríntios, presta atenção, na primeira carta aos Coríntios, Paulo questiona os irmãos da igreja por permitirem um pecado conhecido no meio da igreja, um incesto. Havia problema na igreja, pecado no meio da igreja, lá na igreja primitiva. Talvez você se assuste: lá na igreja aconteceu, alguém pecou. No passado também aconteceu. Paulo vai orientar como tratar, e como a igreja não estava tratando no caso ali, né? Ele vai questionar os irmãos da igreja: como é que vocês permitem um pecado desse no meio da igreja? Tem um incesto acontecendo, vocês não estão fazendo nada. Entregue esse pecador para Satanás, para ver se dá um jeito na vida dele. Não é que Satanás vai, mas que ele vai sofrer, e talvez o sofrimento faz ele se arrepender, né? Ou seja, aquela igreja estava sendo complacente com o pecado dos membros. Não tem problema. Então a estratégia é maligna, está percebendo? Satanás está tendo vantagem contra a igreja, Paulo está dizendo. Discipline esse irmão. Agora Paulo vem na segunda carta, ele vai dizer: perdoe esse irmão porque se arrependeu, a igreja não estava perdoando. Está entendendo? Os extremos, né? Primeiro uma permissividade, agora não perdoamos, está expulso. Mas ele se arrependeu, e Paulo vai dizer: vocês têm que perdoar, senão ele vai morrer de tristeza, gente. E Satanás vai ter vantagem contra a igreja, porque a igreja tem que ser uma igreja perdoadora. Uma igreja onde a disciplina, sim, mas a disciplina que é usada para erguer a pessoa e não para destruir. E se a igreja age com uma disciplina errada, Satanás está tendo vantagem contra a igreja, pela falta de perdão. Se vocês perdoarem, eu também perdoo, diz Paulo. Paulo adverte, né, eles a não deixar que Satanás tire vantagem. Não sejam tão zelosos nesse sentido. Vocês estão prejudicando aquele irmão, a família dele e a igreja, porque há um arrependimento sincero daquele irmão. Ele está arrependido, é de conhecimento, assim como era de conhecimento antes o pecado, não faziam nada, agora é o conhecimento por arrependimento dele. O escritor João Calvino, ele entende que Satanás pode alcançar vantagem sobre a igreja de duas formas:
quando essa se torna rigorosa demais, a ponto de não restaurar o faltoso arrependido, e quando ela permite a dissensão que levante entre irmãos. Ou seja, assim como na igreja, assim como na família, a Bíblia vai orientar, né, de como precisa ser tratado o ressentimento entre as pessoas, o exercício do perdão. Não pode ter dentro da tua família pessoas ressentidas, pessoas magoadas, e vão vivendo junto, Satanás está tendo vantagem sobre a família, está dividindo a família. Da igreja da mesma forma, não pode haver ressentidos, tem que haver perdão. Vai haver erro, vai haver pecado, vai. Mas há o perdão restaurador que ajuda. Porque, queridos, saiba que o diabo odeia o perdão. Ele odeia quando as pessoas se perdoam, porque há restauração no perdão, não é? Quando nós somos perdoados por Deus, a nossa restauração, a nossa comunhão com Deus é restaurada. Quando nós perdoamos alguém que nos ofendeu, a comunhão é restaurada, na família é restaurada. O diabo odeia isso, então ele vai fazer de tudo para que não haja perdão na família, na igreja. O segundo caso que quero mencionar para vocês está no Antigo Testamento, que ocorreu com o povo de Israel e com o profeta Balaão. Se eu não me engano, ano passado eu falei um pouco sobre isso. Lá no livro de Números, não precisa ir lá, eu vou ler só um versículo, dois versículos de Números, mas o livro de Números registra que um profeta de Deus, um homem de Deus, cuja boca anunciava a palavra de Deus, Deus falava com ele, e ele anunciava, ele abençoava, né, as pessoas com a sua boca. E esse homem de Deus foi procurado por um povo inimigo do povo de Israel, que Israel estava tendo vantagem. E aí o rei procurou Balaão e disse: olha, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. E Balaão, e aí ele oferece uma recompensa: eu vou te dar uma grana violenta se tu amaldiçoar. E Balaão, lá no Novo Testamento vai dizer que ele amava o dinheiro, né? Balaão aceitou a proposta: vou amaldiçoar, vou ganhar um bom dinheiro. E ele foi tentar amaldiçoar e não conseguia. E aí quando ele ia amaldiçoar, ele acabava abençoando o povo de Deus. E o rei foi ficando cada vez mais irado: e eu te dou mais dinheiro. E vai aquela negociação. E aí até que Deus falou com Balaão, né? E Deus fala com Balaão através de uma mula, está lá no Antigo Testamento. E Deus falou para Balaão, e lá em Números 23, outro diz assim: Balaão vai dizer: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E ele vai dizer assim: como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Como que eu posso amaldiçoar alguém que Deus decidiu abençoar? E, gente, isso é uma promessa, uma bênção para nós, mas também uma advertência. Quando você vai falar mal de um outro irmão, saiba que ele é um abençoado de Deus. Você não pode amaldiçoar o teu irmão. Se você, como filho de Deus, você é um profeta de Deus também, você tem que lançar bênção sobre a vida das pessoas, e não maldição, não é? E ainda no Números 23, 20, ele diz assim: recebi uma ordem para abençoar. Então ele abençoou, e não o posso mudar. Não, e olha só, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Não existe, não há como. Gente, se tu está em comunhão com Deus, se tu está em obediência a Deus, nenhuma seta maligna te atingirá, nenhuma maldição cairá sobre ti, nem trabalho feito nas esquinas, porque você é um abençoado de Deus. Amém. Não há magia que possa te tocar, porque você é um ungido de Deus. O ungido de Deus não é o pastor, o líder. Todo filho de Deus é um ungido de Deus, tem uma unção de Deus sobre a sua vida. Mas o profeta, o texto vai dizer na sequência, um profeta muito interessado no dinheiro. Infelizmente, o apóstolo Pedro vai dizer que também havia pessoas que se desviaram por causa do dinheiro, né? O profeta, muito interessado no dinheiro, apresentou uma solução. Ele concluiu e chegou para o rei e disse: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Não tem como amaldiçoar esse povo, não tem como. Mas há uma maneira de derrotar esse povo. Não tem como eu amaldiçoar, mas tem uma maneira de derrotar o seu povo.
fazer com que eles pequem, fazer com que eles desobedeçam a Deus. Então, quando eles pecarem e desobedecer a Deus, Deus mesmo vai se levantar contra eles. Olha o conselho de um profeta de Deus, ganancioso, corrupto. E assim ele apresentou a ideia, né? E qual era a ideia que ele levantou? Deus tinha dado a ordem para o povo de Deus que eles não deveriam casar, fazer matrimônio com os outros povos. Não é porque os outros povos eram piores e tal, porque se eles casassem com mulheres de outros povos, ou com as mulheres casassem com homens de outros povos, aquelas outras pessoas trariam seus deuses e corromperiam, levariam o povo de Deus à idolatria. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão, quando teve 1000 esposas lá, essas trouxeram seus ídolos. E Salomão se perdeu por causa disso. Então essa foi a dica de Balaão: leve eles, pegue as mulheres de vocês, as mais bonitas, e vai lá onde estão os homens, e aproxime elas dos homens, e eles vão cobiçar as mulheres, e vão pegar elas como esposa, e vão fazer o que Deus não gosta. E eles fizeram isso, e deu certo, e veio destruição sobre o povo de Deus, por desobedecer a palavra de Deus. Por desobedecer. Isso está em Números capítulo 25. Assim Israel se juntou à adoração a Baal, Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Por quê? Porque eles se juntaram com os idólatras. Então, cuidado, né, com a ganância. A ganância é uma estratégia do diabo para te afastar de Deus. A prostituição, uma estratégia do diabo. A cobiça, para te afastar de Deus. O diabo, ele não precisa agir na tua vida diretamente, tocar em você, né? O que ele faz é criar situações que levam você a desagradar a Deus, e levará Deus a te disciplinar, porque Deus é um pai que ama, e Hebreus vai dizer qual pai que não disciplina o filho ao qual ele ama. Se Deus nos ama, ele vai nos disciplinar para o nosso bem. Se estamos afastados do caminho, ele vai nos disciplinar para trazer de volta. Então, ele não precisa agir. O que ele vai é criar situações para te fazer pecar ou te fazer desagradar a Deus. E algumas situações, ainda, alguns exemplos, em alguns momentos específicos, que me parece assim, alguns momentos específicos que são preferência do diabo para agir contra nós. Cansaço. Nós vamos ver isso no Antigo Testamento, quando o povo estava cansado no deserto, e aí com fome, com situação difícil, não é? E eles começam a reclamar de Deus, está muito difícil a situação, foram reclamando de Deus, e aí até foram construir até um ídolo para ver se resolvesse essa situação. Então o cansaço, a falta das coisas, cuidado, pode ser um meio de Satanás tentar te atingir. Segunda momento, situação que o diabo pode usar: a ociosidade. Muito tempo sem fazer nada. Aliás, as férias é o período mais propício para você pecar, porque você relaxa, não trabalha, você relaxa, lê menos a Bíblia, relaxa na oração, estou de férias mesmo. Ociosidade. É o que aconteceu com o rei Davi. Ele tinha que ir para a guerra, não foi, ficou em casa, e nisso ele olha pela janela, vê uma mulher bonita, nua, tomando banho, e ele, como rei, chama: não, traz aquela mulher para mim, adultera com ela, né? Depois manda matar o marido dela, tudo porque ele ficou em casa na ociosidade. Criou um problema tão grande para a vida dele. Não tem nada para fazer, é bom. Mas é um problema também. É um momento bem delicado, propício para Satanás tentar nos pegar, né? Outra forma que Satanás usa são as distrações. As distrações. Em vez de você buscar Deus, você se distrai com tantas coisas nesse mundo. Porque quando você... é uma estratégia maligna isso. Porque quando você se distrai nas coisas, você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia, né? Porque é interessante esse pensamento, acompanha comigo aqui. Isso não é um pensamento meu, isso eu ouvi alguém
comentando e eu achei muito interessante isso, né? Satanás, ele sabe, ele não está preocupado se tu pecar. Por quê? Porque ele sabe que o crente, quando ele pecar, o que vai acontecer com o crente que peca? O crente mesmo, que pecou, o que acontece? Ele vai se arrepender. Ele vai cair em si e ele vai pedir perdão a Deus e Deus vai perdoar. Não é? Então Satanás sabe que se você pecar, você vai ser perdoado. Mas agora, se você se distrair, não orar e não ler a Bíblia, você está deixando de buscar as bênçãos de Deus. Você está deixando de ser abençoado. Então, quando você se distrai, é pior do que pecado. Porque no pecado você tem a possibilidade de restauração. O problema é que quando você se distrai, você deixa de crescer, você deixa de conhecer mais a Deus, você deixa de orar pela salvação de alguém, deixa de buscar a Deus. Então a tentação para te levar a pecar é para prejudicar você espiritualmente, impedir você de buscar as bênçãos de Deus para ti e para as outras pessoas. Outra forma, momento que Satanás usa é a atração, chamar a atenção nossa para coisas que não deveríamos, né? E óbvio que eu vou citar aqui o exemplo lá de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados por Deus, estavam no jardim e eles passavam perto daquela árvore todo dia, vamos dizer assim, né? A árvore que Deus criou. Até que Satanás disse assim: mas tu viu essa árvore que Deus criou? O que ele disse? E aí Eva, vendo que a árvore o fruto era gostoso, até agora ela não tinha visto que o fruto era bom. Mas Satanás, ele vai nos chamar a atenção de coisas para nos desviar o foco, né? Atrair para coisas que nós não deveríamos. Eu já falei uma vez aqui que se Adão e Eva, o que eles tinham que ter feito é ter ficado longe da árvore, amém? Eles tinham que ter ficado longe da árvore. Deus só fique longe dessa árvore. Tinha que ter posto uma cerquinha, né? Deus não faz isso. Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Mas eles sabiam que não deviam. E da mesma forma, fique longe da árvore. E eles não ficaram, caíram na cilada. Para nós hoje não é a árvore. Talvez fique longe da loja, né? Você já tem conta demais, não vá na loja. Eu só vou dar uma passada, passa na vitrine. Mas eu estou precisando. Será mesmo? Fique longe da loja, né? Fique longe da tela. A tela pode ser um atrativo, pode te desviar. Um computador, uma televisão, uma tela no celular pode ser uma tentação ali. De repente tu está ali numa boa e aparece uma coisa que te desvia de Deus. Fique longe talvez da bebida, fique longe. Além de nós evitarmos, de nós estarmos espertos com algumas situações do agente de Satanás contra nós, o cansaço, a tentação, a atração, a cobiça, as distrações, Deus nos orienta como agir. A Bíblia não diz para você ter medo do diabo. Ela não diz isso. Por que você tem medo então? Não é? A Bíblia não diz que é para você ter medo. A Bíblia nos ensina a ter temor de Deus. Nós temos temor de Deus, sermos reverentes a Deus. A Bíblia vai dizer que nós não precisamos ter medo do diabo, porque nós somos protegidos por Deus e Ele não nos toca. A Bíblia diz que Ele não nos toca. A Bíblia diz que nós precisamos estar atentos, sóbrios. Como diz 1 Pedro, ele diz que para nós sermos sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resista, permaneça firme na fé. Não tenha medo, mas fique sóbrio, ligado. A Bíblia nos ensina a resistir com a garantia de que Ele fugirá de nós. Tiago 4,17, resista ao diabo. Mas antes de resistir ao diabo, humilhem-se diante de Deus. Você sozinho, você não tem como. Mas humilhe-se, não seja um soberbo, seja uma pessoa humilde perante Deus. Reconheça que Deus é todo-poderoso, reconheça que Ele é o Senhor na tua vida. E aí você resiste ao diabo e ele vai fugir de nós. É uma garantia que a Bíblia nos diz. E também a Bíblia vai nos dizer aqui em Efésios capítulo 6, de que Deus não nos deixou sozinhos. Além de termos o Senhor na nossa vida, Ele nos oferece as armas para lutarmos e a proteção também. Lá em Efésios 6, Paulo vai descrever a armadura de Deus.
E eu vou ler na versão, na linguagem de hoje, tá? Efésios capítulo 6, que é o nosso livro de reflexão nesse mês, né? Efésios 6, verso 10 ao 18. Diz assim o apóstolo Paulo: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Gente, não é novidade as coisas ruins que acontecem nesse mundo. Por isso, verso 13, por isso peguem agora, a armadura está disponível, pode estar lá no cabide espiritual. Deus oferece para você, mas você não usa. Mas Paulo vai dizer, por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim quando chegar o dia, e vai chegar, e assim quando chegar o dia mau, ou nessa versão diz o dia assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem, vão lutar até o fim, vocês continuarão firmes, aleluia, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como um capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso e orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre. Tem que voltar na parede da casa, né? Para a gente lembrar disso, né? Proteja a tua mente das dúvidas. Use, né, o capacete, proteja a tua mente. Use o escudo da fé, seja uma pessoa de fé, que vai vir as lutas, venham os ataques do inimigo. Use a tua fé como proteger o teu coração. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a única forma de nós vencermos o diabo com a palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu lá no deserto. Aos Coríntios, Paulo escreve sobre as armas espirituais, principalmente o conhecimento da palavra, e assim protegermos a mente e o coração. Está lá em 2 Coríntios 10, verso 4 a 5. Ufa! Concluindo, Paulo diz, para não ignorarmos os seus desígnios. Não sejam ignorantes. Não seja alguém que não tem conhecimento. Não seja como uma avestruz que põe a cabeça no buraco. Eu não quero saber. Busque conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia vai mostrar em vários textos, alguns que eu li aqui, que esse inimigo, ele é perverso. Ele não vai se converter, gente. O diabo não vai se converter, ele continua sendo o diabo. Ele é um assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é destruidor, ele é um diabo. Ele não vai se converter, ele não vai ficar bonzinho, ele está agindo no mundo. E a nossa luta, como Paulo diz, não é contra as pessoas na tua casa. As pessoas que não creem em Cristo, elas estão na situação que você era antes. Então você não tem que lutar contra elas, você não tem que planejar o mal contra elas. Você tem que saber que existe o mal agindo, e você orar e interceder a Deus por elas. Mesmo com toda essa ação do mal, nós não devemos ter medo, pois maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Devemos nos fortalecer na força de Deus e usar toda a armadura que está disponível. E por fim, Pedro nos dá uma palavra de muita esperança. Ele diz o seguinte, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Aleluia, não é? O Senhor sabe te livrar e vai nos livrar. E eu digo, livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.